Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Escola Online. Eu sou o professor Gabriel e quero ajudá-los na resolução das atividades do volume 7, semana 2. Tema da aula de hoje, intolerância religiosa e o racismo religioso. Pessoal, antes da continuidade às explicações, às resoluções, eu peço, como sempre, para você dar uma prestigiada aí no nosso canal, procurar saber um pouco mais, não só sobre essa parte prática aí do PET, mas também sobre os conteúdos importantes que podem vir a cair no Enem. Nós estamos com um projeto, vários, aliás, projetos dentro do canal Escola Online. Se inscreve lá, ajuda a gente a levar esse projeto todo de conhecimento à frente e vem estudar com a gente. Vamos lá. Vamos lá. Meus queridos e minhas queridas, o tema da aula de hoje é um tema bastante sensível, é um tema bastante complexo também. Sensível porque envolve um assunto que é um assunto caro, um assunto bastante valorizado pelas pessoas, principalmente aqui no Brasil, né? A questão toda das religiosidades, né? Nós vivemos em um país que é um país de grande maioria católica e se não cristã, de uma maneira geral, mas somos também um país que possui uma diversidade religiosa, não é? E por mais que seja sim fundamental que você tenha a sua fé, é fundamental que você carregue a sua verdade, como nós podemos ver na semana 1, é fundamental também que se dê o direito para que os outros indivíduos tenham ali a sua manifestação de fé, caso desejem ter algum tipo de manifestação de fé, né? Um direito individual, é uma questão de liberdade, né? A liberdade religiosa de manifestação e tudo mais. Só que é um tema complexo também, como eu falei, por quê? Porque envolve todo um conjunto de expectativas e visões de mundo diferentes, né? A gente não pode ignorar, por exemplo, a nossa história. A gente não pode ignorar que muitas das manifestações religiosas daqui do Brasil, que não se encaixam dentro do cristianismo, sofreram perseguição, né? Indivíduos, por exemplo, com manifestações religiosas negras ou oriundas ali de manifestações religiosas indígenas, de outras fés também, como muçulmana, como judaica, sofreram todo um grau de perseguição, sofreram um tratamento diferenciado. Vamos lembrar, o Estado brasileiro, né, ele era católico durante o Império. Havia liberdade religiosa até um certo ponto, mas o Estado era ainda católico. Ele só se tornou laico lá em 1890, 91, quando você teve a Constituição promulgada, né? A República tomou a forma e transformou o Brasil num país laico, mas mesmo assim, mesmo um país laico oficialmente, não se deu um tratamento adequado para as religiões que não são de maioria, né? E várias evidências, como o próprio texto aqui ao meu lado, demonstram que indivíduos que já sofrem de racismo dentro do seu cotidiano, seja um racismo agressivo imediato com uma restrição, ou seja também um racismo estrutural, às vezes sutil, às vezes vindo de leis ou de interpretações de algumas autoridades, pessoas sofrem do ponto de vista religioso associado também ao racismo, ok? Então, toda a história brasileira tem que ser levada em consideração e, da mesma forma, toda a construção das relações entre brancos e negros, entre católicos e membros do candomblé, da umbanda, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de analisar e se perguntar até que ponto nós damos o devido respeito às manifestações religiosas de minorias, ok?
Vamos dar uma olhadinha aqui no texto e vamos ver o que a atividade exige de nós. Pode ser? Estudo de caso. Mãe perde a guarda da filha após jovem participar de ritual do candomblé. É uma notícia, tá, pessoal? Só para tirar um pouco esse contexto, uma notícia publicada agora, 7 de agosto de 2020, no UOL Notícias. Situação. Na cidade de Araçatuba, São Paulo, a mãe de uma pré-adolescente de 12 anos perdeu a guarda da filha após a menina participar de uma iniciação ao candomblé, que envolve, entre outras coisas, próprias da iniciação, raspar a cabeça e ficar num retiro espiritual por 21 dias. A avó da menina, que é evangélica, acionou o Conselho Tutelar e a Polícia Civil, alegando que sua neta sofrera maus tratos e abuso sexual. A garotinha teve que se submeter a um exame de corpo de delito, que é quando a polícia, juntamente com o médico, organiza uma análise, né, do seu corpo, uma análise ali buscando marcas, por exemplo, de potenciais abusos, potenciais situações de violência física. Nenhum tipo de violência foi comprovada pelo IML. A mãe informa que este sempre foi o sonho de sua filha, que nunca a obrigou a nada. Não satisfeita, a avó entrou com uma ação na promotoria pública alegando maus tratos por lesões corporais devido à cabeça raspada da pré-adolescente. E a avó ganhou a guarda da neta. Mãe e filha choram pela separação. A mãe informa que suas visitas à filha duram 5 minutos porque a avó não permite mais do que isso. A neta já fugiu de casa porque sua avó a obriga a abandonar os preceitos de sua religião. A menina foi levada de volta pela PM, que a encontrou em uma praça. A mãe diz: "Estou arrasada." Sua advogada afirma: "Mecanismos institucionais não podem ser usados como instrumentos de discriminação." Então, pessoal, é uma situação complexa. Eu não tive acesso ao processo, obviamente, nem vocês tiveram, para poder saber todas as alegações que foram feitas. Entretanto, a resolução da atividade, ela está sendo feita com base no estudo de caso apresentado aqui ao lado no material de vocês. Ok? Então, considerando o fato ocorrido acima, escreva sobre a relação entre a religião citada, no caso o candomblé, com a intolerância religiosa por meio de um racismo religioso. E conclua apontando caminhos para a superação desse tipo de violência, fazendo uma relação com o Estado laico. Ok? Então pede-se aí uma forma de uma análise talvez histórica, social, né, de como que se deu ali a manifestação religiosa do candomblé ao longo da história, carregado ali pelas mãos, pelas mentes de negros, e também, né, uma maneira de você tentar solucionar um caso ali de racismo religioso, relacionando ali, por exemplo, com a questão do Estado laico que vem sendo trabalhado. De todo modo, seguem as minhas sugestões para compor a sua resposta de 10 linhas, ok? Então, um pouco de contexto. O candomblé, pessoal, para quem não conhece, é uma religião afro-brasileira, certo? E sendo assim, ela carrega todo um conjunto de influências históricas africanas, mas também ela foi moldada, a religião do candomblé, ela foi moldada pelas interações do povo negro no Brasil, né? Sempre importante lembrar da questão da escravidão, por exemplo. Sendo assim, o candomblé é tanto parte da identidade cultural, né, quanto também é parte da experiência religiosa de um determinado grupo social, né, uma experiência de pessoas com um mundo sobrenatural, certo? Então, existem esses dois quesitos complementares, né? Você não pode separar o aspecto histórico da coisa, mas também você tem que levar em consideração que é uma religião e, portanto, envolve toda uma relação afetiva e real para essas pessoas que têm essa fé, com as divindades, com os hábitos, com as roupas, com o alimento, com tudo, né? Então, se é para se pregar um respeito amplo a todas as religiões, é fundamental que se compreenda
o lugar de cada uma dessas religiões, cristãs ou não cristãs. De todo modo, eu digo isso por quê? Porque o Estado no Brasil é laico. O que significa dizer, por exemplo, que o Brasil não tem religião oficial, que o governo e os funcionários do governo não podem dar privilégios, preferências, para a religião A, B ou C. Então, em tese, o Brasil se abstém de preferências religiosas, né? E o Estado brasileiro garante liberdade religiosa para as manifestações de todas as religiões. Porém, como a gente pode observar, uma pesquisa rápida no Google que seja, não são incomuns casos como o caso relatado na notícia, né, que apresenta indícios de um racismo religioso, um preconceito específico com uma religião afro-brasileira. E se a gente conectar isso tudo, né, com o já debatido racismo estrutural no Brasil, né, presente ali em vários aspectos, como a gente comentou antes, cabe a pergunta: o racismo atinge também a religião, além de atingir, por exemplo, manifestações verbais ou exclusão, né, de alguns indivíduos, de alguns grupos? O racismo também não pode atingir de uma maneira sutil ou evidente, num tratamento diferenciado, dado por agentes públicos, policiais, por exemplo, promotores, juízes, dando preferência a uma religião ou perseguindo especificamente outra religião afro-brasileira, né? Então, racismo estrutural atinge a religião também, e pelo caso, pela situação relatada, né, nos faz pensar que sim. E qual seria uma solução para esse problema? Para começar, né, claro, é fundamental que se tenha uma conscientização sobre a importância da tolerância religiosa, ok? As religiões, né, elas são parte ali de valores, enfim, são parte dos direitos humanos. Algo que eu posso ter o direito de possuir uma ou não ter nenhuma, e o meu vizinho também tem direito de possuir a sua religião ou de não ter nenhuma. Né? Uma convivência social numa sociedade diversa como a nossa, a tolerância religiosa é um valor. E dentro do Estado, é uma obrigação a tolerância. Não só isso, proporia também como solução uma valorização das identidades e das representações de grupos de minoria, como grupos étnico-raciais, né? A gente poderia falar de uma importância de você não dar preferência, mas conscientizar mesmo, dar o devido valor para a existência dessas religiões, dessas identidades, não apenas as mainstream, aquelas que a gente encontra em toda a praça brasileira ou na maioria das famílias e dentro da imprensa, por exemplo, nos filmes e tudo mais. Né? É importante que se exponha as várias possibilidades, as várias identidades, né, e as representações como um todo desses grupos minoritários. Não só isso, uma outra solução possível seria a via legal, né? Já que o Brasil é um país laico e estão previstas ali várias punições possíveis, tanto para pessoas e agentes públicos, né, em relação à intolerância, por que não? Claro, a gente sabe que não é acessível para todo mundo essa coisa de judicializar, entrar com processo, o que seja, mas é uma possibilidade também. Se algum agente público, naquele caso citado, né, a promotoria, enfim, alguém estava sendo intolerante, então é passível de punição, de julgamento por outras instâncias, juiz aqui, juiz acolá, dá para brigar por essa frente também, sem se esquecer, é óbvio, da importância da conscientização. Tudo, pessoal, para poder reforçar a ideia do Estado laico e o valor da tolerância. Ok? Então, pessoal, essa é a minha sugestão para o seu texto, para a sua resposta de 10 linhas, que, mais uma vez, é sua. Então, espero ter ajudado de alguma forma. Ok? Grande abraço a todos e a todas.
Até mais.